O mundo natural fervilha de vida, tanto visível quanto invisível. Nesse reino microscópico existem os vírus, entidades tão pequenas que só podem ser vistas com poderosos microscópios eletrônicos. Os vírus não estão vivos no sentido convencional. Eles não possuem a maquinaria celular para se reproduzir de forma independente. Em vez disso, são como piratas genéticos, carregando fragmentos de DNA ou RNA que contêm as plantas para sua própria replicação. Os vírus invadem células vivas, sequestrando sua maquinaria celular para produzir cópias de si mesmos. Essa relação parasitária está no cerne da infecção viral, moldando a evolução da vida na Terra e representando ameaças significativas à saúde humana. Compreender os vírus, sua transmissão e seus efeitos é crucial para mitigar seu impacto na saúde humana e se preparar para futuros surtos. Os vírus podem ser pequenos, mas sua estrutura é incrivelmente eficiente. Em seu núcleo está uma carga genética, uma fita de DNA ou RNA, que carrega as instruções para a construção de novos vírus. Este material genético é envolto por uma cápsula de proteína chamada capsídeo, que protege o genoma viral e facilita a entrada nas células hospedeiras. Alguns vírus possuem uma camada externa adicional chamada envelope, derivada da membrana da célula hospedeira. Este envelope ajuda o vírus a evadir o sistema imunológico do hospedeiro e pode até se fundir com as células hospedeiras, auxiliando na infecção. Sem os ribossomos e enzimas necessárias para a replicação independente, os vírus dependem inteiramente de suas células hospedeiras para essas funções essenciais. Ao entrar em uma célula hospedeira, o vírus libera seu material genético, injetando suas próprias plantas no centro de fabricação da célula. A célula hospedeira, agora sob o controle do genoma viral, começa a produzir proteínas virais e replicar o material genético viral. Os vírus desenvolveram uma variedade de estratégias engenhosas para se espalhar de um hospedeiro para outro. Alguns vírus, como o vírus da gripe, são transmitidos através de gotículas respiratórias expelidas por indivíduos infectados quando tossem ou espirram. Outros, como o norovírus, são transmitidos através de alimentos ou água contaminados. Outros ainda, como o HIV, são transmitidos através de fluidos corporais como sangue ou sêmen. O modo de transmissão de um determinado vírus depende de sua estrutura e dos tipos de células que ele infecta. Por exemplo, vírus respiratórios como a gripe e o SARS-CoV-2 são frequentemente transmitidos pelo ar. Compreender como os vírus se espalham é crucial para desenvolver medidas eficazes de saúde pública para prevenir e controlar surtos. A história da humanidade está entrelaçada com a história dos surtos virais. Uma das pandemias mais devastadoras da história registrada foi a pandemia de gripe de 1918, muitas vezes chamada de gripe espanhola. Esta pandemia, causada por uma cepa particularmente virulenta do vírus influenza, varreu o globo, infectando cerca de 500 milhões de pessoas. O vírus atacou de forma rápida e implacável, muitas vezes matando suas vítimas poucos dias após os primeiros sintomas. A pandemia de gripe espanhola teve um impacto profundo no mundo, sobrecarregando hospitais e levando a valas comuns. A pandemia de gripe de 1918 serve como um lembrete severo do potencial dos vírus para causar morte e disrupção generalizadas. Seção 5. O assassino silencioso, HIV/AIDS. No início da década de 1980, uma doença nova e misteriosa começou a surgir, principalmente entre homens gays nos Estados Unidos. Esta doença, inicialmente chamada de GRID, imunodeficiência relacionada à homossexualidade, foi caracterizada por um profundo enfraquecimento do sistema imunológico. O agente causador foi logo identificado como um vírus até então desconhecido, o vírus da imunodeficiência humana, HIV. O HIV/AIDS se tornou uma pandemia global, espalhando-se rapidamente por várias populações e ceifando milhões de vidas. Seção 6.
Horror hemorrágico, o vírus Ebola. Em 1976, um novo vírus aterrorizante surgiu em 2 surtos simultâneos no Sudão e no Zaire, agora República Democrática do Congo. O vírus, batizado com o nome do rio Ébola, próximo a um dos locais do surto, causou uma febre hemorrágica grave, com alta taxa de mortalidade. A doença do vírus Ebola é caracterizada por febre, dor de cabeça, dor muscular, vômito, diarreia e sangramento interno e externo. Acredita-se que o vírus seja transmitido aos seres humanos através do contato com animais infectados, como morcegos frugívoros, macacos ou primatas. A epidemia de Ebola de 2014 a 2016, na África Ocidental, destacou o potencial devastador deste vírus mortal. Seção 7. A pandemia de Covid-19. Uma nova crise global. No final de 2019, um novo coronavírus surgiu em Wuhan, China, causando um surto de casos de pneumonia. O vírus, oficialmente chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2, SARS-CoV-2, espalhou-se rapidamente de pessoa para pessoa, desencadeando uma pandemia global da doença coronavírus 2019, Covid-19. O mundo assistiu incrédulo enquanto o vírus atravessava continentes, deixando um rastro de doenças, mortes e disrupção econômica em seu caminho. O SARS-CoV-2, como seu parente próximo SARS-CoV-1, é um vírus respiratório que infecta principalmente células do trato respiratório. Os sintomas da Covid-19 podem variar de leves, como febre, tosse e fadiga, a graves, como pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, SRAG e morte. Seção 8. Impactos econômicos e sociais da Covid-19. Um mundo desorganizado. A pandemia de Covid-19 não foi apenas uma crise de saúde pública, mas também social e econômica. Os lockdowns e restrições impostas para conter a propagação do vírus levaram à perda generalizada de empregos, fechamento de empresas e recessão econômica. As cadeias de suprimentos foram interrompidas e o comércio global desacelerou. Além das consequências econômicas, a Covid-19 teve um impacto profundo em nossas vidas sociais, levando ao isolamento, à solidão e a problemas de saúde mental. As escolas foram fechadas, forçando os alunos a se adaptarem ao ensino online. A pandemia também destacou a importância dos determinantes sociais da saúde, com fatores como pobreza, acesso à saúde e condições de vida influenciando a suscetibilidade ao vírus e suas consequências. Seção 9. O futuro das pandemias, ameaças emergentes. Enquanto lutamos contra a pandemia de Covid-19 em andamento, é crucial lembrar que esta não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta, nem será a última. Fatores como mudança climática, desmatamento e a crescente invasão humana em habitats de vida selvagem estão criando condições ideais para o transbordamento de vírus de animais para humanos. O surgimento de novos vírus destaca a necessidade de vigilância, pesquisa e colaboração internacional contínuas para detectar e responder a ameaças potenciais. Compreender os fatores que contribuem para o surgimento e transmissão viral é crucial para desenvolver estratégias eficazes para prevenir futuras pandemias. Seção 10. A importância da segurança sanitária global. Preparo e resposta. A pandemia de Covid-19 serviu como um lembrete severo da importância da segurança sanitária global. Preparo, detecção precoce, resposta rápida e colaboração internacional são essenciais para mitigar o impacto de surtos de doenças infecciosas. Investir em infraestrutura de saúde pública, fortalecer os sistemas de vigilância e desenvolver vacinas e tratamentos eficazes são cruciais para proteger a saúde global. A cooperação e colaboração internacional são fundamentais para enfrentar os desafios da saúde global, pois as doenças infecciosas não conhecem fronteiras. Seção 11. Conclusão. Vigilância diante do inimigo invisível.
O mundo dos vírus é um lembrete constante do delicado equilíbrio entre os humanos e o mundo microbiano. Da devastação da gripe espanhola à pandemia de Covid-19 em andamento, testemunhamos em primeira mão o poder dessas entidades microscópicas. À medida que avançamos, a vigilância, o preparo e o compromisso com a segurança sanitária global são essenciais para mitigar o impacto dos surtos virais. Diante do inimigo invisível, devemos permanecer vigilantes, preparados e unidos em nossos esforços para proteger a saúde humana.